Meus amados, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito impactante, muito significativa. É uma carta que podemos destacar o seu valor, o seu impacto. Primeiro, porque foi uma carta escrita na prisão. Quando o apóstolo Paulo redige essa carta aos Filipenses, ele está preso. E apesar de estar preso, nós conhecemos essa carta como a carta da alegria. Ela revela um apóstolo tomado pela graça de Deus, apesar das circunstâncias, vivendo alegre, como ele mesmo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então é significativo que alguém que está preso possa revelar tamanha alegria, tamanho contentamento em Cristo. E uma segunda coisa importante a destacar nesta carta é que Paulo, apesar do sofrimento, da prisão, ele se revela como um homem profundamente comprometido com Jesus. A prisão, o sofrimento não desanimam Paulo, pelo contrário, faz com que Paulo almeje cada vez mais. E ele diz na carta que a sua prisão, os seus sofrimentos estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Então Paulo é alguém que, apesar das restrições que sofre nesse momento que escreve a carta, ele está profundamente comprometido com o chamado de Cristo na sua vida. Portanto, essa carta, ela é muito significativa. E eu quero, com muito temor, nesta noite, convidar esta igreja, os amados irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, para meditarmos nesse trecho da carta. O tema que nós designamos para a reflexão desta noite é dignificando a Cristo no caminhar da igreja. Dignificando a Cristo no caminhar da igreja. Meus amados, primeira coisa que eu quero destacar, olhando para esse texto, olhando para essa carta, para essa porção bíblica que acabamos de ler, a primeira coisa que eu quero destacar é que nós encontramos aqui, nestas palavras de Paulo, o alto padrão de vida exigido pelo Evangelho. Paulo vai nos chamar a atenção aqui, em primeiro lugar, para o alto padrão de vida que o Evangelho exige de mim e de você, que afirmamos que temos uma nova vida em Cristo. Olha o texto, verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Essas palavras são extremamente significativas. Em Paulo, nós vamos encontrá-las também em Efésios capítulo 4. Em alguns momentos vou pedir que você mexa na sua Bíblia, então feche sua Bíblia em nome de Jesus. Deixe a sua Bíblia aberta e escuta Deus falar no seu coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz algo muito semelhante. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Meus amados, aqui no capítulo 1 de Filipenses, versículo 27, essa palavra vivei, no original ela significa portai-vos como cidadãos. Ou seja, Paulo chama a atenção dos filipenses aqui, chama a nossa atenção nesta noite, a nossa dupla responsabilidade. Primeiro, como cidadãos desse tempo, desse mundo, e no caso dos filipenses, cidadãos ali do império, nós temos privilégios, nós temos responsabilidades a cumprir. Entretanto, devemos lembrar que nós somos cidadãos do Reino Celestial. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 20, que a nossa pátria
responsabilidades, nós devemos lembrar que nós somos, primeiramente, cidadãos do reino celestial. E a nossa conduta neste mundo deve ser determinada pelo fato de sermos membros do corpo de Cristo e cidadãos do reino celeste. E aqui eu me lembro do pastor e teólogo da igreja luterana na Alemanha, Bonhoeffer, que foi morto em 1945, porque se opôs ao regime nazista. E ele tem um livro com o título Discipulado, e nesse livro ele trabalha o conceito de graça barata. Veja, seu argumento era pôr em evidência o que significa professar uma fé abstrata, legalista e desencarnada do verdadeiro compromisso e da transformação que Jesus exige com o coração do reino de Deus para os seus seguidores. Uma fé que não toca a alma nem a consciência, um cristianismo sem Cristo e sem cruz, é uma fé estéril, inútil e vazia, porque ao final não é sustentável. A isso Bonhoeffer chama de graça barata. A graça barata, queridos, é a pregação do perdão sem arrependimento. A graça barata é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. A graça barata é a absolvição sem convicção pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Por isso, queridos, o texto bíblico aqui nos convida não a vivermos essa graça barata, que renuncia à cruz, que renuncia o caminho do Senhor Jesus, que renuncia às implicações do discipulado. Presta atenção, meus amados. Deus nos amou de uma forma tão grande que não é possível quantificar. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz lá que Deus nos amou de tal maneira para referenciar a tamanha graça, o tamanho amor de Deus. Jesus foi preso, agredido violentamente, humilhado e finalmente crucificado, pagando uma dívida que era minha e sua. Jesus enfrentou o Calvário e a morte, triunfando pela ressurreição para a nossa salvação. Por isso, queridos, é impossível que alguém que foi transformado por Deus, alguém que nasceu de novo, possa ignorar esse amor, essa graça, esse sacrifício e viver uma vida aquém do Evangelho. O apóstolo Pedro descreve esse fato com as seguintes palavras. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. 1 Pedro 1, 18. Diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Verso 19. Mas pelo precioso, vê que coisa linda, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É por isso, queridos, que Paulo diz que devemos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Presta atenção. Não podemos, diante de tão grande verdade, viver uma vida superficial, medíocre, descompromissada. É fato que nós temos contemplado nas nossas igrejas, de um modo geral, uma gama de crentes que têm vivido uma vida superficial, medíocre, descompromissada. Meus amados, devemos viver uma vida que honre e dignifique a Cristo. Devemos viver uma vida diferente e de qualidade superior ao mundo. Devemos viver uma vida onde a ética cristã seja percebida em todas as nossas ações.
devemos viver uma vida que, independente do preço que tenhamos que pagar, carregue a marca da fidelidade a Deus, como bem escreve o autor aos Hebreus. Olha na sua Bíblia aí, a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32. A carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 32, diz: o que diremos, o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o verso 38. Isso precisa ser dito sobre mim e sobre você. Homens dos quais o mundo não era digno. Errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Meus amados, o mundo, ouça bem o que eu vou dizer. O mundo não precisa apenas de mais igrejas. O mundo precisa de igrejas que vivam o evangelho até as últimas consequências. O mundo não precisa de mais igrejas apenas, mas de igrejas que preguem e vivam com profundidade a mensagem do evangelho de Cristo. Nesta data tão significativa para essa igreja, 73 anos, Deus convoca essa igreja a viver de modo digno do evangelho de Cristo. Amém? E aí, queridos, o que seria então, segundo o apóstolo Paulo nesse texto, viver de modo digno do evangelho? Primeira coisa, viver de modo digno do evangelho é viver em unidade. Vou repetir, viver de modo digno do evangelho, em primeiro lugar, é viver em unidade. Olha o verso 27, está com sua Bíblia aberta. Verso 27 de Filipenses capítulo 1. Paulo diz aí no meio do verso: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Entenda, o pecado colocou o homem em guerra contra Deus. O pecado colocou o homem em guerra contra o outro homem, contra a natureza e contra ele próprio. O mundo que eu vivo e que você vive é um mundo que vive em conflitos, em guerras constantes. O desamor impera. São sinais da ausência da graça de Cristo na vida das pessoas. Porém, a igreja de Cristo, eu e você, composta de homens e mulheres transformados pela graça de Deus, é chamada para dar um contundente testemunho de unidade perante o mundo. O impacto do evangelho na vida dos crentes deve revelar uma nova vida de amor, paz e comunhão. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Efésios, está com sua Bíblia aí? Efésios capítulo 4, verso 1. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Agora veja, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Olha só o verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está
em todos. Irmãos, a unidade da igreja é uma forma da igreja viver de maneira que ela dignifica a Cristo. A unidade da igreja, pastor Roberto, pastor Abimael, é tão importante que ela consta na oração de Jesus no capítulo 17 de João. João capítulo 17, olha aí na sua Bíblia, verso 20. Quando Jesus está orando, ele diz o seguinte, João 17, verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Verso 21, a fim de que todos sejam, o que é que diz na sua Bíblia? Sejam, não ouvi, sejam um. O pessoal dessa igreja pode falar, pastor? O pastor liberou, viu? Para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Primeira coisa, queridos, viver de modo digno do Evangelho de Cristo significa para a igreja de Cristo viver em unidade. Segundo lugar, viver de modo que dignifiquemos a Cristo é enfrentarmos os inimigos da fé com coragem. É enfrentarmos os inimigos da fé com coragem. Olha o verso 28 de Filipenses capítulo 1. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Vou repetir. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Meus amados, Jesus deixou claro para os seus discípulos, para a sua igreja, para mim, para você. Jesus deixou claro que seríamos perseguidos e sofreríamos dura oposição. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, ele vai dizer, olha, se perseguiram a mim, certamente perseguirão a vós outros. Jesus nunca escondeu da igreja, dos seus discípulos, que o caminho do discipulado seria um caminho de sofrimento, de perseguição, de oposição. Paulo nos lembra que essa oposição, ela tem um caráter espiritual. Olha aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, mexe um pouquinho na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus amados, a palavra de Deus deixa claro que o caminho da fé implica em muitos e duros enfrentamentos, mas deixa claro também que a presença graciosa e poderosa do Senhor sempre estará conosco. É por isso que uma das condições que Paulo coloca aqui em Filipenses capítulo 1, verso 27 a 30, para vivermos uma vida que dignifica a Cristo, é enfrentarmos com coragem os nossos adversários. Porque apesar de serem muitas vezes grandes, poderosos, ferozes, a promessa é que a igreja nunca estará sozinha. É por isso que quando Jesus fala suas palavras em Mateus capítulo 28, você sabe bem, no versículo 20, ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, queridos, aquele que está ao nosso lado é o grande vencedor e nos garante a vitória. É por isso, queridos, que nós precisamos entender que não há caminho seguro, livre de lutas, livre de enfrentamentos, mas que nós podemos nos sustentar na graça de Deus, na segurança do seu poder. A segurança não está na igreja, a segurança não está nas condições da igreja, mas a segurança está naquele que conduz a igreja. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 37, ele diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meus amados, a igreja dos Filipenses
ela tem plena consciência dessa verdade. E ela é elogiada por Paulo, porque é uma igreja que está enfrentando com coragem os seus adversários. Então, viver o evangelho de modo digno de Cristo, em primeiro lugar, é viver em unidade. Em segundo lugar, é enfrentar os adversários com coragem. Em terceiro lugar, viver uma vida que dignifica Cristo é compreender o profundo abismo que separa os justos dos ímpios. Olha o verso 28 de Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, verso 28. Paulo diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Veja que Paulo diz: eles e vós outros. Paulo estabelece aqui uma diferença. Paulo coloca aqui um abismo que separa os seguidores de Cristo, os justos, daqueles que vivem de forma ímpia e rejeitam a palavra do Senhor. E essa verdade, ela está muito clara no Salmo de número 1, que você sabe muito bem de cor, quando o salmista diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí o salmista coloca um abismo aqui. Ele diz: os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Viver de modo digno do evangelho de Cristo nesse tempo, nesse mundo, é entendermos essa profunda diferença. Meus amados, há muitos cristãos hoje tentando conciliar o que não pode ser conciliado, unir o que não se pode unir, juntar o que não se pode juntar. Cristo foi à cruz, morreu, derramou seu sangue para tornar você e eu novas criaturas. O preço foi muito alto. E a morte de Cristo, que nos alcançou, que nos transformou, essa graça que nos fez novas criaturas, ela faz com que a nossa vida seja muito diferente, muito superior em qualidade do que aqueles que vivem longe do Senhor, daqueles que vivem impiamente. Então você tem que entender uma coisa, eu e você: se eu sou aquele que a graça alcançou, aquele que a graça transformou, eu preciso entender isso e viver em conformidade com essa verdade. Amém? Em quarto lugar, primeiro, viver uma vida que dignifica Cristo, só para ajudar você a lembrar, é viver em unidade. A igreja precisa preservar a unidade, testemunhar ao mundo essa unidade estabelecida por Cristo. Segundo lugar, nós precisamos entender que viver uma vida que dignifique a Cristo é enfrentar os adversários com coragem. Em terceiro lugar, uma vida que dignifica a Cristo é uma vida que entende, que percebe o profundo abismo que separa o justo do ímpio. Mas em quarto lugar, viver uma vida que dignifica a Cristo é entender, e presta atenção, isso aqui é muito difícil de entender para muito crente, é entender a bênção graciosa de sofrer por Cristo. Vou repetir: entender a bênção graciosa de sofrer por Cristo. Está com sua Bíblia aberta, Filipenses 1, 29. Olha o que diz o texto:
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vê que coisa, parece que alguns crentes riscaram isso da Bíblia, alguns pastores riscaram. Parece que a graça é só a graça de crer. E aí a pessoa vai na igreja e agora eu creio, e ela volta para a sua vida e vive a vida como vivia antes. Ela entende que crer em Cristo é só viver uma vida usufruindo de bênçãos e mais bênçãos. Paulo está lembrando a esta igreja hoje, que completa 73 anos, a graça não só de crer, mas também de padecer por Cristo. Meus amados, veja a compreensão que o apóstolo Pedro tem a esse respeito. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Abra sua Bíblia aí, mexa um pouquinho na sua Bíblia em nome de Jesus. 1 Pedro 2, verso 21. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro, ele aponta para Cristo e ele diz: Cristo sofreu e nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos, os passos do sofrimento. Irmãos, Paulo afirma que a marca distintiva do crente é a cruz. A marca distintiva do crente não é a roupa, não é o tamanho da Bíblia, não é a igreja que ele participa, não é o jeito que ele fala. A marca distintiva do crente é a cruz. O sofrimento por causa do Evangelho não é acidental, mas um alto privilégio, nada menos do que um dom da graça de Deus. Crer em Cristo, queridos, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Crer em Cristo nos torna cidadãos da pátria celestial, mas também nos coloca no caminho da cruz e dos sofrimentos de Cristo. Por isso, quando alguém abraça a fé, não abraça só as bênçãos e a graça do Reino Celestial, abraça o caminho da cruz. Entende isso como uma graça. Entender isso é fundamental e nos diferencia de tantos que proclamam ter abraçado a fé, mas rejeitam decididamente as implicações de carregar a cruz. Meus irmãos, sofrer por Cristo é sim uma graça. Podemos ver isso, por exemplo, na atitude de Pedro e João após serem presos, açoitados e ameaçados. E aí eu peço que você mais uma vez mexa na sua Bíblia, Atos capítulo 5, versículo 40. Olha só, quando alguém entende essa verdade do Evangelho, que não é só crer, mas padecer, Atos 5,40 diz: chamando os apóstolos, deram-lhe lanches, sucos. É isso. Na minha Bíblia diz: açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Agora veja o versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio muito tristes. É isso que diz na sua Bíblia? Não. Diz lá que eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Amém? A compreensão profunda da fé, o entendimento que crer em Cristo nos coloca obrigatoriamente no caminho da cruz. E carregar a cruz de Jesus é uma alegria, é um contentamento, é uma graça. Ainda que seja difícil e duro, nós devemos encarar isso como uma graça maravilhosa. E aí eu quero concluir a minha fala nesta noite, fazendo 3 aplicações aqui para nós. Diante de tudo que nós vimos até aqui, primeira coisa, queridos, Igreja Evangélica Congregacional de Cupira. Primeira coisa, dê o melhor da sua vida para Deus.
Meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui hoje, essa palavra nos convida, primeiramente, a darmos o melhor da nossa vida para Cristo. Às vezes nós estamos dando para Cristo a sobra, o resto do tempo, o resto do dinheiro, o resto dos talentos, o resto de tudo. Viver uma vida que dignifica Cristo é dar o melhor da nossa vida para aquele que morreu na cruz por mim e por você. Segunda coisa, não se contente com uma vida mais ou menos. Muito difícil quando a gente escuta um crente, como é que está? Mais ou menos. Como é que vai a sua vida? Mais ou menos. Não se contente com a vida mais ou menos. Viva uma vida que dignifique Jesus Cristo. Essa é a única vida que Ele quer que você viva. A vida que o dignifique, que o honre, não a vida mais ou menos. Terceiro lugar e último, entenda, meu amado, entenda que a graça de Cristo em nossa vida inclui carregar a cruz e padecer por Cristo. Vou repetir, entenda que a graça de Cristo em nossa vida inclui carregar a cruz e por Ele padecer. Amém? Que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra, nos conceda graça para vivermos uma vida que de fato dignifique o Senhor Jesus. Amém.